Senhores telespectadores, mais uma vez estamos aqui nesse domingo, dia 28 de maio, agora para a leitura da parte esportiva do jornal O Globo. Como eu faço sempre, nós vamos agora ler sem imagem as notícias, porque é muita letra, muita notícia, mas vocês vão ficar a par da parte de esporte do jornal O Globo. Até já. Emocionante a virada. Revigorado, Vasco escreve nova história contra o Fluminense em dramática vitória nos acréscimos. A história é que até aqui a temporada do Vasco pode ser contada através dos confrontos com o Fluminense. Do time que no fim de janeiro perdeu por 3-0 na estreia do estadual, só restavam 2 jogadores ontem. Do reencontro em abril, com a nova derrota de 3-0 para o duelo de ontem, houve mais 4 mudanças. O rejuvenescimento do time e o tempo ainda escasso, de trabalho de Milton Mendes, ajudam a explicar o aumento da competitividade. As constantes transformações com a temporada em andamento, inclusive a do treinador, mostram por que o Vasco oscila, o que também se explica por não se tratar de um elenco tão rico. Mas a tarde cheia de simbolismo de ontem ficarão os bons sinais para a torcida do Vasco. Uma virada nos acréscimos após 2 duras derrotas do ano. O gol da vitória, marcado no último suspiro do jogo por Nenê, personagem de ampla discussão desde que passou a começar jogos no banco. A sensação de que o Campeonato Brasileiro pode não ser um calvário, tudo isso passa na cabeça do vascaíno após os emocionantes 3-2 de ontem. A virada no Clássico, a virada de rumo nos encontros com o rival, pode ser uma virada no ano do Vasco. O tempo, tão subestimado no futebol, talvez vá dando a cada um dos jogadores seu papel no elenco que não para de mudar. Tomando o dramático jogo de ontem como parâmetro, parece haver indicações de que Manga Escobar mereça mais minutos do que Kelvin para atuar num dos lados do campo. Os cerca de 35 minutos dados a Nenê ontem, contando os acréscimos, podem sugerir que o grande nome vascaíno das últimas temporadas não precise necessariamente ser banco em todos os jogos. Mas sua presença com os 35 anos, o físico preservado na hora decisiva do Clássico, dão subsídios a Milton Mendes para justificar a decisão de dosar sua utilização. Do Fluminense alterado em sua forma sem Wellington Silva e com Gustavo Scarpa, ficam também algumas observações. Scarpa foi praticamente o quarto homem de meio campo, deixando o lado para Lucas. No primeiro tempo, o Fluminense até teve posse de bola, mas pouca velocidade e profundidade, suas armas características. No segundo, nos momentos em que predominou, o fez pela maior presença no centro do campo. 2 chutes de fora da área iniciaram os lances dos 2 pênaltis a favor do tricolor, e o Wendel, que cresceu no segundo tempo, e Scarpa andaram combinando. Mas a capacidade de ser incisivo foi afetada, e a recomposição pela direita nem sempre funcionou. Foi um jogo de mais luta, mais disputas por espaço do que de grandes predomínios ou grandes demonstrações de técnica, e que aos poucos foi sendo decidido em lances descolados do contexto. Este Vasco mais jovem tem dado a Luiz Fabiano mais chances de fazer o acabamento da jogada. Foi assim, numa cabeçada em que mostrou raro senso de deslocamento sobre Nogueira, que o atacante abriu o placar aos 26 minutos. Desfecho marcante. O segundo tempo virou um jogo dos volantes. Douglas era o homem do Vasco, teve 2 boas chances de entrada na área, mas Wendel e Douglas, com a infiltração de Scarpa, deram mais volume ao tricolor, que virou nos 2 pênaltis batidos por Henrique Dourado. O Clássico preparava um desfecho dramático. Milton Mendes trocou Kelvin por Manga e forçou justamente o lado direito da defesa tricolor. Com a marcação à distância de Lucas, o colombiano acertou o drible e chute aos 29. Abel soltou o time com Marcos Júnior, Mendes com Muriqui, mas o destino deu a Nenê em passe de Manga a bola do jogo. Sobraram-lhe pernas, frieza e a habitual categoria para dar ponto final a mais uma bela história para a rica coleção de São Januário. Portanto, Vasco 3, Fluminense 2. Vasco com Martim Silva, Gilberto, Breno, Paulão e Henrique, Jean, Douglas, Iago Pikachu, Nenê, Matheus Vital, Muriqui e Kelvin, Manga Escobar, Luiz Fabiano. Fluminense, Diego Cavalieri, Lucas Nogueira
Henrique Léo, Erhuela, Douglas Marcos Júnior e Wendel, Gustavo Scarpa Marquinho, Ricardson, Maranhão e Henrique Dourado. Gols, primeiro tempo, Luiz Fabiano aos 25, no segundo tempo, Henrique Dourado aos 13 e aos 19, Manga Escobar aos 29 e Nenê aos 47. Juiz Rafael Klaus, FIFA São Paulo, cartões amarelos, Douglas, Jean, Luiz, Fabiano e Marquinho. Público pagante, 19.082 pessoas. Renda, 700.560. Local, São Januário. A água que você bebe, o alimento que você consome, o ar que você respira, quanto mais puros, melhor. Só depende de você. Faça a sua parte, economize. Não desperdice. Zele pela natureza. Chegada de táxi, Brilho de Nenê marcam a tarde. Após marcar nos acréscimos o gol da vitória, Nenê foi na direção da torcida do Vasco na mais marcante cena do clássico. Após vivenciar a rara situação de ficar no banco por 2 jogos consecutivos, o principal nome do elenco vascaíno entrou e decidiu o jogo. Não tem preço o carinho que eles, os torcedores, têm por mim. Não tem felicidade maior do que entrar num jogo tão difícil e garantir a vitória. Deus me honrou e continuei fazendo o meu trabalho, disse ele. A vitória do Vasco foi marcada por um episódio inusitado. O ônibus que levava a delegação enguiçou a caminho de São Januário, ainda na Barra da Tijuca, e os jogadores foram obrigados a entrar em vários táxis para chegar ao estádio 1 hora antes do jogo. Portanto, estas são as notícias da última página do jornal O Globo, neste domingo, dia 28 de maio. E aqui, para vocês que gostam de acessar a web, na web, Barcelona conquista a Copa do Rei na despedida de Luiz Henrique. Portanto, vamos agora encerrando nosso trabalho de locução, de narração, neste Jornal O Globo deste domingo. Aqui se despede Fernando Aguiar, muito obrigado e até a próxima semana. Até lá.